Oi pessoal, o que será que é mais saudável, pão ou tapioca? Eu sou Jussara Vasconcelos, nutricionista, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre essa batalha que existe entre esses dois alimentos. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar para vocês que a gente não precisa declarar essa guerra contra os alimentos. Nenhum alimento sozinho ele é capaz de te engordar ou te emagrecer. Eu acredito que é super possível a gente comer coisas que a gente gosta e ainda assim continuar sendo uma pessoa saudável. A gente precisa aprender a comer com moderação, com equilíbrio, até porque a gente precisa entender que ter o que comer é um grande privilégio que a gente tem. Então por que a gente vai estragar isso colocando os alimentos em xeque o tempo todo? Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém se questionando sobre qual a melhor opção, o pão ou a tapioca. Qual desses dois emagrece mais? Ah, mas comer tapioca faz mal. Ah, mas e o pão? Ele tem glúten, é ruim também. E aí? Se a gente parar para pesquisar um pouco sobre esse tema, a gente vai ver tanta coisa, tanta notícia e pessoas falando tanta coisa que fica difícil da gente saber o que é verdade e o que não é. E eu já digo logo para vocês que não existe isso de um alimento ser melhor que o outro. Tudo vai depender da quantidade que vai ser consumida, da pessoa que vai consumir esse alimento, quais são os objetivos que essa pessoa deseja alcançar. Enfim, cada pessoa é única e tem características e necessidades pessoais, individuais, e tudo vai depender disso também. A tapioca, ela é feita a partir da fécula da mandioca. E o pão francês, como a gente conhece aqui, né? Algumas pessoas chamam de pão de sal, pão de farinha, enfim. Esse pão, ele é feito a partir da farinha de trigo. Tanto a tapioca como o pão, eles são fontes de carboidrato, ou seja, eles vão fornecer energia para o nosso corpo. Eles possuem um alto índice glicêmico. E o que é que isso quer dizer? Que eles vão ser absorvidos pelo nosso corpo mais rapidamente. Além disso, tanto a tapioca como o pão, eles são pobres em vitaminas e minerais. A grande diferença entre eles é que a tapioca ela não é fonte de proteínas, gorduras e fibras. Por isso, ela gera menos saciedade e acaba tendo um índice glicêmico um pouco mais alto do que o pão francês. Outra diferença entre eles é que a tapioca ela não possui glúten, o que faz dela um alimento excelente para aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten. Já o pão francês, por causa da farinha de trigo, ele contém glúten. É claro que hoje já existem versões de pão sem glúten, mas não é o caso do exemplo que a gente está conversando aqui. Aí já aproveita e coloca aqui nos comentários se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, se você tem curiosidade, alguma dúvida sobre glúten, intolerância, doença celíaca, enfim. Bom, e aí vocês vão me perguntar, e agora que você falou das diferenças, das semelhanças, o que é que a gente faz? Resumindo tudo, gente, a tapioca ela não é vilã da história, muito menos o pão francês. Como eu falei antes e já falei em outros vídeos, com moderação e bom senso, todos os alimentos podem e devem ser consumidos. Porque quando a gente fala numa alimentação saudável, ela deve ser uma alimentação variada e equilibrada. Nós, nutricionistas, sempre falamos da importância e da necessidade do consumo de fibras, na nossa alimentação diária. É por isso que nós podemos e devemos dar uma turbinada nessa tapioca, acrescentando farinha de aveia, quinoa, amaranto, semente de chia ou linhaça no processo de preparação desse alimento. Porque fazendo isso, a gente consegue diminuir um pouco esse índice glicêmico e aumenta o valor nutricional da tapioca. E a gente também deve melhorar os recheios que a gente usa, tanto na tapioca como no pão. Então a gente pode usar atum, ovo mexido, sardinha, pasta de tofu, frango desfiado, ricota, uma saladinha de folhas, tomate, enfim, a gente pode e deve usar a nossa criatividade e variar esses recheios. Fazendo isso, como eu falei antes, a gente consegue melhorar o valor nutricional tanto do pão como da tapioca.
O importante é a gente variar as refeições para a gente não cair numa monotonia alimentar. Além da gente tornar a nossa alimentação mais interessante, a gente ainda garante a absorção e a ingestão de vários nutrientes. E outra coisa que a gente precisa ter em mente é que o que funciona para você pode não funcionar para mim. E isso vale para tudo na vida da gente, principalmente no que diz respeito à nossa nutrição. Como eu falei antes, cada pessoa é individual, tem necessidades, características próprias, individuais, e isso precisa ser levado em consideração. E por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e coloca aqui nos comentários suas dúvidas e sugestões de outros temas. Gente, e aproveitando, dá uma olhadinha aqui também na descrição desse vídeo. Eu coloquei 2 receitinhas bem fáceis, super simples, para vocês testarem. E não esquece de passar lá no Instagram e me dizer como foi que ficou a receita, tá? Tchauzinho!